Seja muito bem-vindo, eu sou Luciano S. e esse é o canal Casos Sobrenaturais Reais. Não deixe de fazer a sua inscrição e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos e escreva nos comentários de que cidade você está nos assistindo. Desde já, o nosso muito obrigado. O quarto. Saudações, Luciano e amigos. Meu nome é Mariana e hoje eu gostaria de dividir com vocês uma experiência que aconteceu comigo e minha família quando eu era criança e eu tinha por volta dos meus 10 anos. Isso foi nos anos 70. Naquela época, meus pais decidiram alugar uma casa. Eu me lembro bem que a casa era enorme e toda pintada de azul. A minha irmã Luísa e eu ficamos muito empolgadas. A casa tinha 3 quartos e nós duas escolhemos o maior para dormir juntas, já que éramos muito unidas. Nossos pais dormiam em um outro quarto e o terceiro ficou desocupado. Nas primeiras noites tudo parecia normal, porém, uma madrugada, nós acordamos e vimos nossos pais vasculhando cada canto do nosso quarto, usando uma lamparina a gás, já que a casa não tinha energia elétrica. Na manhã seguinte, nós perguntamos o que tinha acontecido e eles nos disseram que ouviram barulho de coisas sendo jogadas no nosso quarto e até os nossos gritos. Mas quando eles entraram para verificar, tudo estava em ordem e nós estávamos dormindo tranquilamente. Depois disso, uma noite, mesmo sendo verão, começamos a sentir muito frio. Minha irmã se levantou para fechar a janela, mas quando olhou, ela viu um homem parado, olhando diretamente para a janela. Ela me chamou e quando eu olhei também, eu vi que os olhos daquele homem estavam vermelhos e cheios de ódio. Assustadas, saímos correndo derrubando tudo pelo caminho. Nós contamos o que vimos aos nossos pais, que tentaram nos acalmar, dizendo que no escuro é fácil imaginar coisas que não existem. Com medo, decidimos nos mudar para o quarto que estava desocupado. Mesmo assim, as coisas estranhas continuaram a acontecer. Todas as noites, ao nos deitarmos, ouvíamos um som de goteira caindo no meio da sala. Mas não estava chovendo e não havia nenhum vazamento. O clima na casa ficou cada vez mais tenso. Nós tentávamos não nos sugestionar, mas a sensação de que algo estava errado era constante. Além disso, sempre que saíamos de casa, podíamos ouvir passos atrás de nós, como se alguém nos seguisse até a rua. Em uma dessas vezes, minha mãe nos mandou ao mercadinho, e no caminho de volta, além dos passos, ouvimos um gemido alto e assustador que ecoou nos nossos ouvidos. Nós corremos o mais rápido possível de volta para casa, e ao contar aos nossos pais o que havíamos ouvido, eles tentaram disfarçar o medo, dizendo que provavelmente eram apenas vozes de pessoas na rua. Mas nós sabíamos que não era verdade. Numa noite, minha irmã sentiu vontade de ir ao banheiro e a nossa mãe a acompanhou. Quando elas entraram no banheiro, minha mãe viu de relance um homem parado lá dentro. Ela não quis assustar a minha irmã, então ela fingiu que não tinha visto nada e saiu rapidamente do local. A essa altura, meu pai resolveu perguntar a alguns vizinhos se eles sabiam alguma coisa sobre aquela casa. A resposta que recebemos nos deixou apavoradas. Eles nos contaram que o antigo dono da casa era um homem muito ciumento e que ele vivia ali com sua esposa e a sua filha. Ele acabou ficando gravemente doente e ocupava justamente o quarto onde nossos pais estavam dormindo. Porém, nos últimos dias de vida, ele pediu para ser transferido para o quarto onde eu e a minha irmã dormíamos. E isso explicava muito sobre os estranhos acontecimentos. Os vizinhos nos disseram que depois que o homem morreu, a sua filha, que já era adolescente, continuou a vê-lo.
Ele se manifestava de formas bizarras. Em uma dessas aparições, ele apareceu para ela como uma galinha sem cabeça. As visões da garota foram tantas e tão intensas que ela acabou enlouquecendo e precisou ser internada. A esposa, por sua vez, não suportou continuar morando lá e decidiu se mudar. Elas diziam que mesmo depois de morto, o homem continuava zelando pela casa e não suportava a ideia de que outra família ocupasse o seu lar. Depois de ouvir essa história, decidimos que era hora de sair daquela casa. Antes de finalmente nos mudarmos, houve mais uma noite que eu jamais esquecerei. Estávamos todos na sala tentando relaxar quando o som de passos ficou tão alto que parecia que alguém estava andando pela casa, mesmo com todas as portas trancadas. De repente, o som parou e ouvimos uma batida forte na porta da frente. Quando meu pai foi abrir, não havia ninguém, apenas o vento soprando. Foi naquele momento que percebemos que a presença não nos deixaria em paz enquanto estivéssemos ali. Nós saímos daquela casa naquela mesma semana. Pouco tempo depois, soubemos que a casa foi demolida e que um posto de gasolina foi construído no terreno, e só assim os vizinhos nunca mais sentiram nenhuma presença. Um grande abraço a todos e obrigada por ouvirem a minha história. As cinzas do meu avô. Olá, meu amigo Luciano. Eu descobri o canal recentemente e eu adoro todos os relatos que são compartilhados aqui. Hoje é a primeira vez que eu vou contar algo que aconteceu comigo, minhas irmãs e minhas cunhadas. Bom, o ano era de 2009 e depois de uma longa agonia no Instituto do Coração por conta de uma cirurgia mal feita, o meu avô, pai da minha mãe, faleceu. Eu não entrarei muito nesses detalhes, eu só vou dizer que sempre que meus pais iam visitá-lo, ele pedia para que o tirassem de lá. Meus pais até queriam fazer isso, mas por causa de uma tia, que foi quem o levou para lá, o translado não foi possível. Sempre que minha mãe ia vê-lo, ele dizia que quando saísse daquele hospital, ele queria ir morar com ela, porque ele não gostava de viver na casa dessa minha tia. Minha mãe concordava, mas dizia que ele precisava seguir as orientações dos médicos para ter alta logo. Ele não estava gravemente doente, mas estava bem debilitado. Por isso ele não podia comer alimentos sólidos, apenas por sonda. Muitas vezes ele tentava arrancá-la, o que causava transtornos, e a minha mãe pedia para que ele não fizesse isso. Ele só dizia que estava cansado e que queria comer um frango assado com muitas batatas coradas. É verdade o que dizem, que quando uma pessoa está prestes a morrer, ela parece melhorar repentinamente. Com meu avô foi assim. Ele melhorou um pouco, os médicos tiraram a sonda e ele passou para uma dieta líquida. Em uma dessas noites, quando uma das minhas tias o estava acompanhando no hospital, ele pediu um iogurte. Ela não hesitou e foi buscar, mas, infelizmente, na madrugada, ele piorou novamente e faleceu. Durante os momentos de lucidez antes de sua morte, o meu avô disse que via pessoas entrando no quarto, pessoas que ele conhecia. Entre elas estavam seus pais, mas ele achava que estava sonhando por causa das medicações. Um parêntese. O desejo dele era ser cremado, e suas cinzas deveriam ser depositadas no mausoléu da sua mãe. Quando ele faleceu, esse desejo foi cumprido. No dia da cremação, alguns parentes aproveitaram para saquear a casa dele sob o pretexto de organizá-la para receber suas cinzas. Quando as cinzas chegaram, fizeram um altar na pequena sala com uma foto do meu avô ao lado da urna. Eu me lembro de que muita gente se sentou ao redor do altar e foi aí que algo muito estranho aconteceu.
Algo que até hoje, 15 anos depois, eu não consigo explicar. Minhas tias e minha mãe estavam preparando uma pequena refeição para os convidados. Enquanto isso, eu estava convidando as pessoas para irem ao quintal onde a comida seria servida. Eu me lembro perfeitamente de que a última pessoa a quem eu pedi para ir comer foi um irmão do meu avô. Ele estava chorando em frente à urna. Eu o abracei e disse para ele ir comer, mas ele não quis sair de lá. Quando a comida foi servida, as pessoas começaram a voltar para a sala onde o altar estava montado. Eu fui descansar um pouco antes de voltar à noite para um pequeno culto que faríamos na casa. Minhas irmãs e cunhadas foram comigo. Quando eu cheguei em casa, eu fui direto para o meu quarto. Pouco tempo depois, uma das minhas cunhadas bateu na porta e perguntou se podia entrar. Eu disse que sim e ela entrou meio assustada. Ela perguntou se a minha mãe já tinha voltado para casa. Eu respondi que eu não sabia e eu perguntei se estava tudo bem. Então, ela me pediu para segui-la. Nós fomos até a cozinha e, apontando para um canto, ela me disse: "Olha." Luciano, quando eu olhei, eu vi a urna com as cinzas do meu avô ali no chão. A primeira coisa que eu pensei foi que talvez a minha mãe tivesse trazido as cinzas para casa para que meu avô se despedisse. Mas eu achei estranho que ela as tivesse deixado ali no chão. Eu peguei a urna e a coloquei em um móvel. Pouco depois, minha mãe chegou muito assustada, dizendo que as cinzas do meu avô tinham desaparecido e que ninguém conseguia encontrá-las. Nós mostramos a urna para ela e perguntamos se não tinha sido ela quem as trouxe para casa. Ela ficou irritada e respondeu que obviamente não havia feito isso e que era absurdo pensarmos que ela ficaria levando as cinzas de um lugar para o outro. A minha mãe voltou com a urna para a casa do meu avô e todos os parentes fizeram piadas de mau gosto, dizendo que as cinzas tinham criado pernas e ido para nossa casa sozinhas. Realmente, nós não sabemos como elas apareceram em nossa cozinha. Todos os parentes acham que fomos nós que a levamos, mas acreditem, meus amigos, não fomos nós. Se a tivéssemos levado, nós teríamos avisado a minha mãe. Meses depois, minha mãe nos perguntou individualmente o que tinha acontecido e todas contamos a mesma versão, porque estávamos dizendo a verdade e foi exatamente assim que aconteceu. Hoje, olhando para trás e vendo o comportamento de alguns parentes, eu acho que meu avô não queria ficar no meio de tanta gente hipócrita que nunca o valorizou em vida. Ele sabia que nós sempre o amamos de verdade e talvez ele tenha preferido ficar com a gente. Meus amigos, eu espero que vocês tenham gostado do meu relato e em breve eu espero poder compartilhar outras histórias. Muito obrigado a todos e até uma próxima. Amigos, uma pequena pausa no nosso vídeo, apenas para lembrar que o nosso canal é um canal independente e que para continuar existindo nós precisamos muito do seu apoio. Existem muitas formas de você ajudar o canal. Uma delas é contribuindo com qualquer quantia utilizando a chave Pix que está aparecendo na sua tela. Outra é se tornando membro contribuindo com apenas R$ 7,99 por mês clicando no link Seja Membro. Você também pode nos ajudar sempre curtindo, comentando e compartilhando nossos vídeos, pois dessa forma a plataforma vai ampliar o alcance do nosso canal e ele será cada dia mais conhecido. Desde já, a gente agradece e agora vamos continuar com o vídeo. Olá, Luciano e amigos do canal. Estou de volta trazendo mais um relato dessa minha vida sobrenatural. Como eu disse lá no primeiro relato que eu enviei para o canal, eu tenho uma memória muito boa e a minha primeira lembrança de vida
é de quando eu tinha apenas meses de nascida. Para muitos é algo difícil de acreditar, mas é a pura verdade. Eu comecei a estudar com apenas 2 anos. E eu não estudava em creche, pois a minha prima era professora e me levava com ela para suas aulas. Desde muito pequena, eu já conhecia todas as letras do alfabeto e também formava pequenas frases. Eu amava desenhar e costurar roupas para as minhas bonecas. Eu era uma criança muito inteligente para a minha idade. Todos ficavam pasmos quando viam os meus desenhos. As pessoas sempre perguntavam quem havia me ensinado a desenhar daquele jeito, mas eu não sabia como explicar, porque eu simplesmente os criava na minha imaginação e os passava para um papel. Eu passava horas costurando roupas para as minhas bonecas, e essas roupas também eram criações minhas. Ninguém entendia de onde eu havia tirado aquela criatividade, pois na família nunca houve quem desenhasse naquela forma. Algumas tias que eu tinha costuravam, mas nunca me ensinaram. Quem vai ensinar uma criança a mexer com agulhas e tesouras? Isso eu já sabia, sem que ninguém me ensinasse. Agora vamos ao relato que de onde creio eu possa ter vindo minhas habilidades para desenhar e costurar, e também a rapidez para aprender qualquer coisa que me ensinem. Eu peço desculpas se eu não me expressar direito, pois faz pouco tempo que eu me aprofundei nesse assunto e somente agora eu estou conseguindo compreender o significado de muitas coisas. Eu tinha uns 7 anos quando comecei a ter sonhos estranhos que se repetiam quase todas as noites. Esses sonhos foram se repetindo como se fossem capítulos de uma novela, e cada sonho que mais se parecia com uma visão representava um capítulo diferente. Nessa visão, eu morava em um vilarejo de aparência humilde. Minha casa era pequena, rodeada de árvores, plantações e animais. Era uma casinha de madeira, uma madeira grossa coberta por um telhado também de madeira. Havia uma máquina de costura antiga no canto de uma sala e tinham vários tecidos em cima de uma mesa perto dessa máquina. No meu quarto havia muitos livros empilhados em uma espécie de prateleira. As decorações daquele lugar eram todas antigas. Havia algumas molduras com fotografias dependuradas pelas paredes que, creio eu, eram da minha família. Todas as manhãs eu saía de casa e caminhava alguns metros até chegar a uma escola que havia ali. A escola era de sala única, onde havia muitas crianças e pré-adolescentes. Eu chegava, dava bom dia e iniciava as aulas. Logo eu percebi que eu era a professora daquele vilarejo. O mais incrível disso tudo é que o idioma usado ali era outro, a qual até hoje eu não sei ao certo qual é. Mas eu sabia o que eles diziam. Eu não sei como, mas eu conseguia entender. Nessa escola havia apenas 2 pequenas portas, a de entrada e a porta dos fundos que dava para uma mata fechada que ficava logo atrás do muro. Lá havia também uma cozinha com grandes panelas antigas e uma área com um poço feito de pedras. Havia também 2 grandes bancos feitos de madeira onde as crianças se sentavam para comer. Todos os dias, quando eu chegava na sala de aula, eu via um calendário pendurado ao lado do quadro negro, onde se podia observar as datas, mas eu só conseguia me lembrar do ano. Estávamos em 1914. Um dia eu terminei um desenho no qual eu vinha trabalhando e me coloquei a costurar aquele modelo. Parecia que eu estava preparando aquela roupa para uma ocasião especial, embora eu não soubesse exatamente que ocasião era essa. Na manhã seguinte, eu vesti aquela roupa que eu havia costurado durante a noite. Era uma saia longa, de cor bege, bem rodada e com alguns babados. A blusa também era um modelo antigo, e eu me sentia muito linda quando a vestia. Então eu peguei meus livros e fui caminhando para a escola. Durante a caminhada,
Eu olhava para os meus pés e eu via a minha saia tocar o chão. Eu via meus pés em uma sandália de couro. Tudo era muito real. Antes então de chegar à escola, eu ouvi uma série de barulhos bem altos, pareciam explosões. Eu comecei a correr em direção à escola e lembro de ter deixado os meus livros caírem no chão e eu não me importei em perdê-los. Eu só queria ajudar aquelas crianças que corriam apavoradas sem saber o que fazer. Eu coloquei todos para dentro da escola e pedi para que se abaixassem no canto da sala de aula. Então eu corri até a porta para ver o que se passava e vi vários homens vestidos com uniformes e armados. Eles estavam atirando nos moradores daquele vilarejo fria e cruelmente. Eu me senti apavorada. Eu não sabia o que fazer. Havia muita fumaça, fogo e gritos aterrorizantes das pessoas pedindo por socorro. As crianças choravam e eu pedia para que elas fizessem silêncio ou aqueles homens nos achariam lá dentro, mas não demorou muito para que eles nos encontrassem. Eu então ouvi um grande estrondo e muita fumaça. Eu vi o teto desabando em cima daquelas crianças. Eu ouvi seus gritos de pânico. E eu, como todas elas, estava aterrorizada. Mas não havia mais nada que eu pudesse fazer. A escola estava em chamas e as crianças estavam mortas. Eu saí pela porta dos fundos e corri em direção à mata. Eu me lembro de ter corrido muito. A minha saia estava rasgada e suja de lama. Eu só sabia chorar e pedir para que Deus me ajudasse a sair daquele pesadelo. Depois de muito caminhar, eu cheguei a um outro vilarejo, mas esse era bem maior do que o vilarejo em que eu morava. Ele estava completamente destruído. Havia muitos corpos pelo chão, corpos de soldados, pessoas que viviam naquele local, adultos e crianças. Eu então me virei para tentar correr e fugir dali, quando um soldado me pegou e tapou a minha boca com a sua mão. Ele saiu me puxando para dentro de uma casa velha que estava em ruínas. Eu me debati e eu tentava me soltar, mas eu estava muito cansada, com fome e sem forças. Então ele pediu para que eu fizesse silêncio e que não tentasse fazer nada, pois aqueles soldados que estavam do lado de fora poderiam nos matar se nos achassem. Eu concordei e então ele me soltou. Passamos aquela noite ali, escondidos, ouvindo os tiros e o choro desesperados daquelas pessoas. Pela manhã ele saiu e voltou com um pouco de comida e dividiu comigo. Mal conversávamos para não sermos descobertos, então ele disse que quando anoitecesse, ele daria um jeito de nos tirar dali. Quando a noite chegou, nós fomos para a saída do vilarejo. Enquanto eu ia caminhando, eu via o horror que aqueles homens causaram naquele lugar. Eu via corpos por todos os lados. Eu via as pequenas casas destruídas, muito fogo e também muita fumaça. Luciano, essas visões eram recorrentes. Eu as contava para minha avó e ela dizia se tratar apenas de sonhos, nada mais do que isso. Mas eu chorava muito todas as vezes que eu acordava. As sensações que essas visões me causavam eram tão reais que eu não conseguia acreditar que se tratavam apenas de sonhos comuns. Eu passava os dias muito triste depois de acordar. Quando eu fechava os olhos, eu podia ouvir o som daqueles tiros e daquelas explosões. Eu me lembrava nitidamente quando aquele telhado caiu sobre aquelas crianças. Eu sentia a dor daquela moça do sonho como se aquela dor fosse minha. Depois de alguns dias, eu tive aquela mesma visão novamente assim que eu me deitei. Eu e aquele soldado chegamos na saída do vilarejo e não havia como passar, pois os soldados estavam por todos os lados. Então nós entramos em uma casa caindo aos pedaços e ficamos por ali mesmo. Já haviam se passado alguns dias desde que aquele terror se iniciou e eu ainda estava com aquela roupa. A roupa que eu havia costurado com tanto carinho para a tal ocasião especial
que aconteceria depois da aula e que eu nunca consegui descobrir que ocasião era essa. Enquanto eu chorava, aquele rapaz pegou em minha mão e pediu para que eu ficasse calma, pois ele me tiraria daquele lugar. Eu perguntei o seu nome e ele me disse que se chamava Sebastian. Ele tinha os cabelos loiros, os olhos claros e era bem alto. Ele vestia um uniforme militar de cor verde, mas em um tom um pouco mais claro. Eu não sei bem como explicar, mas era diferente dos uniformes atuais. Eu me apresentei a ele, mas eu não consigo me lembrar do meu nome. Eu não consigo me lembrar de nada do que eu disse sobre mim. Ele então fez um juramento. Ele prometeu que nunca me abandonaria e que jamais partiria sem mim. Ele me fazia sentir protegida. Naquela noite ele saiu para procurar comida. Pela fresta, eu vi quando um outro soldado o viu e o seguiu. Eu fiquei apavorada, com medo que o pegasse, mas ele já o tinha visto e ele o matou. Eu vi quando ele cortou o pescoço daquele homem. Quando ele voltou, eu não queria que ele se aproximasse. Eu fiquei com medo do que ele poderia fazer comigo, mas ele gentilmente foi tentando me acalmar e explicou que se ele não tivesse feito aquilo, eles teriam nos encontrado. Então ele me abraçou e mais uma vez prometeu que não me abandonaria nunca. Assim que eu despertava dessas visões, eu corria para contar para minha avó o que eu havia visto. Eu contava com tantos detalhes que ela começou a me perguntar todas as manhãs se eu havia sonhado novamente com aquele soldado. Luciano, eu tinha apenas 7 anos quando me apaixonei pela primeira vez. E sim, foi por aquele soldado que aparecia nas minhas visões. Eu contava cada minuto para que chegasse logo à noite porque eu estava ansiosa para vê-lo. Mas essas visões não aconteciam todas as noites, e quando eu não as tinha, eu já ficava muito triste. Eu sentia tanta tristeza que não queria mais brincar ou mesmo ir à escola. Então, alguns dias depois, eu tive aquela visão novamente. Nós estávamos nos preparando para sair do nosso esconderijo quando um grupo de soldados entrou no vilarejo onde estávamos. Eram os soldados do mesmo batalhão que o Sebastian. Então começaram os tiros novamente, pois ali havia soldados inimigos acampados. O Sebastian me pediu para que não saísse daquela casa, pois ele iria buscar ajuda para me tirar dali. Eu pedi para ele não ir, pedi para que ele não me deixasse sozinha. Então ele se virou, me beijou e me entregou um papel com o endereço. Ele disse que quando eu saísse daquele lugar, que era para eu procurar a sua família, pois ele me daria um abrigo. E antes de sair, ele me disse mais uma vez: eu nunca irei te abandonar. Eu fiquei naquela casa por uma noite e mais um dia. E o Sebastian não retornou. Era um fim de tarde quando eu resolvi sair em sua procura. O céu estava vermelho com o pôr do sol. As ruas estavam cheias de fumaças e corpos espalhados para todos os lados. Eu caminhei até o fim da rua e vi o Sebastian no chão. Ele estava caído com um ferimento no meio da testa. Eu corri em sua direção, mas não cheguei até ele. Eu ouvi um disparo e senti um forte impacto no meu peito. E então tudo ficou escuro. Eu acordei chorando, sentindo muitas dores no peito. Minha avó tentou me acalmar, mas eu só conseguia chorar e dizer que eu havia morrido. Eu morri, vovó. Eu morri. Ela não sabia o que fazer, então pegou um copo d'água, pôs açúcar e me deu para tomar. Quando eu me acalmei, eu contei para ela tudo o que havia acontecido naquela visão tão assustadora. Então ela pegou um caderno e começou a escrever. Ela disse que quando eu fosse adulta, ela me daria aquelas anotações para ler e nunca mais eu esqueceria daquela história, pois ela era rara e era, na verdade, a lembrança de alguma coisa que eu vivi em uma vida passada. E ela ainda me disse que um dia eu iria reencontrar aquele soldado.
Um detalhe importante é que até hoje eu não deixo ninguém tocar no meio do meu peito. Quando isso acontece, eu sinto que eu vou morrer. Toda vez que alguém toca, eu tenho a mesma sensação de morte que eu tive naquela visão. Eu não sabia nada sobre vidas passadas. Só tomei conhecimento quando contei essas visões para uma amiga no ano de 2018. Então a mãe dela me contou que o seu filho, na infância, não a reconhecia como mãe dele. Ele dizia para ela que a mãe dele havia morrido na guerra no ano de 1944 e que ele era um soldado alemão que havia morrido com um tiro na cabeça. Ela disse que ele sofreu muito com essas lembranças até os seus 6 anos. Ela não sabia muito bem o que fazer. Ela o levou a um centro espírita para ver se conseguia obter algumas respostas e então lá lhe explicaram que aquilo tudo era normal. Ele só estava se lembrando da vida que teve antes e que com o tempo aquilo tudo acabaria desaparecendo. Foi a partir daí que eu comecei a fazer pesquisas e descobri que, assim como eu, muita gente tem essas lembranças. Eu não sei se aquela vida com a qual eu sonhava realmente existiu ou se tudo era apenas um sonho, mas o fato é que eu sentia tudo aquilo com uma riqueza de detalhes que até hoje me deixa impressionada. Eu sentia o medo, a dor, os cheiros e até mesmo o amor daquela jovem pelo soldado que a salvou. E se a minha voz estiver certa, eu um dia ainda irei encontrá-lo.